A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, que Deus o abençoe, você, meu irmão, minha irmã, pastores e obreiros, igreja na face da terra. Hoje é dia 3 de novembro de 2023. Que Deus o abençoe a cada irmão e a cada irmã para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas a hora que você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. É a palavra de Deus, é simples, mas é feito com sinceridade para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ver o amor de Deus, que a palavra de Deus para a igreja e para nós é feito com amor, tudo é amor. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 7, então vamos ler aqui para nós meditarmos. Diz a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus em aroma suave, fruto da luz e as obras das trevas. Versículo 3 disse: mas a impudícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, é com muito carinho, com muito amor, com temor e tremor, que eu falo a palavra de Deus para a igreja de Deus, para o homem, para a mulher, jovem, adolescente, pastores e obreiros, que Deus os chamou para fazer esta obra. O que Deus tem mais de importante na face da terra é a igreja, porque é a propriedade comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus Cristo, por intermédio do apóstolo São Paulo, escreve à igreja de Éfeso, dizendo para mim, o Antônio, para você, João, José, Pedro, Manuel, bispo, pastor, evangelista, homens e mulheres, diáconos, presbíteros, membro do corpo de Cristo, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Você entendeu, irmão? O que é ele está dizendo? Para nós sermos imitadores de Deus, como filho amado dele. Vocês imaginaram o amor de Jesus Cristo para com o mundo que odiava a ele? Ele deu a sua vida para salvar essas almas, da qual eu era pior. Amém? Para mim, ser imitador de Deus não é ser igual a Deus, ser imitador dele, como filho amado. Eu tenho que fazer o que fez o meu amado Jesus Cristo, renunciar à minha vida,
dar a vida por causa de uma alma, dar vida por causa de um obreiro da igreja, porque a palavra de Deus é fiel. Deus cuida dos profetas, e os profetas são enviados para cuidar da igreja, das almas, das ovelhas fracas, quebrantadas, aquelas desviadas. E o profeta é enviado para aquilo. Como filho de Deus, sejam imitadores como filho de Deus, amado, como filho amado. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus em aroma suave. E está dizendo para mim, ai de mim se não andar em amor. O que é eu andar em amor? Deus disse para visitar as viúvas, os órfãos, visitar os enfermos, orar pelos enfermos, curar os enfermos. Se eu sou filho de Deus por adoção, se eu ando como sou imitador do filho de Deus, imitador de Deus como filho amado, andando por amor como Cristo Jesus também nos amou. Entregou a si mesmo. Se eu entregar os meus desejos, a minha necessidade, a minha angústia, ou tudo que eu tenho que fazer na minha vida, entregar por amor das almas. Deus é comigo. Se tiver uma pessoa enfermo, eu posso orar, repreender a enfermidade em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Como ele entregou seu corpo por oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Será que eu vivo nesse amor a ponto de entregar a minha vida pelos irmãos, pela igreja, perder hora de sono, acordar de noite para orar pelo irmão, pela irmã, que eu sei que está com problema de saúde, não importa qual é o problema que ele tem. A enfermidade atacou. A obrigação é para orar e Deus faz a vontade dele. Veja o versículo 3. Fruto da luz e as obras das trevas. Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Eu pergunto para os meus amados irmãos e irmãs, pastores e obreiros, a impudência de toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeia entre vós, como convém a santos. Será que eu aceito isso? Eu desfaço da minha vida tudo isso? A cobiça, impureza. Quantas impurezas no meio da igreja? Quanta cobiça de posição. Diz que para nem se nomear no meio do povo, no nosso meio, como a santos, convém a santos. Como é, meus amados, que nós podemos estender as mãos santas para os céus, ou impor num canceroso, num lunático, num paralítico. Aleluia! Uma pessoa que está cego, a medicina diz que não tem mais jeito, paralisou os rins, está ruim da cabeça, a lepra que Satanás lança. Será que
a minha vida está livre de todas essas coisas de impotência, de impureza, de cobiça, coisa que nem é para se nomear entre os sós, como convém a santos. Será que eu tenho condições de examinar essa palavra, dizer, Senhor, eu vou repreender essa enfermidade? A culpa não está em Deus e nem naquele que está enfermo. Está em mim, que diz que sou pastor, mas esse versículo 3 está em cima de mim. A impureza, cobiça, ou não tem cobiça, ou não tem impureza, não dá nem para se nomear, mas tem. Como é que pode ter a mão santa e a autoridade dos céus para repreender a enfermidade? Isso não consegue. Eu costumo dizer o seguinte: consagrar um homem a pastor, o homem pode fazer. Ensinar como falar línguas, pode ensinar. Mas batizar no Espírito Santo, só o Espírito Santo batiza. Chamar e dizer, você é o meu pastor da minha apacenta, as minhas ovelhas. Só o Senhor pode chamar. Então, 90% dos pastores na face da terra não foram chamados por Deus. Foram consagrados pelas convenções. Porque aquilo que a convenção determinar para fazer, eles fazem, ainda que seja com danos. Mas olha para a palavra. Se eu concordar com esse sistema, eu estou concordando com o dano para a minha alma, para a minha salvação, para o meu ministério, para o poder de Deus. Se eu sou filho de Deus, tem que andar como imitador de filho de Deus, de um filho amado, eu tenho que desviar de todo esse mal. Nem convém, nem conversação torpe, nem palavras chocarris, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça é o que é para ver na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos salvos, que vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E o que nós vimos dentro das igrejas, se convirta, povo. Jocaíce, torpes, palavreados. Ou não fale que eu estou mentindo. Jesus Cristo ama a igreja. E você, meu amado, é a igreja. Jesus Cristo te ama. Se o seu pastor errou, ele tem de confessar e deixar para alcançar misericórdia. Não pensa porque eu sou o pastor e eu pequei e não tem punição. Deus pune. Versículo 5. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora nós examinamos, espera aí, será que eu sou incontinente? Eu sou impuro, a minha mente, minhas mãos, os meus pés, meu coração, meus lábios. Eu sou avarento. Quero tudo para mim, eu quero só para mim, quero que o outro morra. Que é idolatria. O avarento, idólatra. Tem herança no reino, não tem herança no reino de Cristo, nem de Deus. Não importa, não diz aqui que é o crente. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente
ou impuro. Se eu sou um pastor em um continente, sou um pastor impuro, da mente impura, no coração impuro, avarento, sou idólatra, não tenho direito no reino de Cristo e de Deus. Eu tenho que examinar a mim, não é a você, igreja. Não é o mundo que jaz o maligno. Se eu estou ensinando esta palavra, será que eu vivo esta palavra? Como é que levanto para falar, aqui está acontecendo isto? Por que eu não volto para mim? Para dizer, se eu for idólatra, for avarento, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E eu sou pastor. Mas se eu sou avarento, se eu sou idólatra, se eu sou impuro, não tenho herança. Se eu não tenho herança no reino de Cristo e de Deus, aonde está a minha herança? Aleluia. É o amor de Deus. É o amor de Deus, querendo que você, igreja, você, pastor, você, obreiro, você cante, irmão e jovem, criança, adolescente e adultos. Volte para Cristo, examine a Bíblia, porque a Bíblia é o espelho. Nós examinamos, opa, aqui eu estou sendo incontinente, eu estou sendo idólatra. Eu estou sendo impuro nesse falar, nessa maneira de pensar, ai, que é impureza. Jesus tem misericórdia e me ajuda, porque senão não tenho herança no reino de Cristo. 36, é o 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora eu faço uma pergunta para você: os filhos da desobediência são crentes, são mudos ou são filhos do diabo? Aqui está falando bem claro, não tem demônio aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Este diz o filho da desobediência pode estar dentro da igreja. Veja bem, ouça lá, não vou falar para os outros. Se eu estou na casa de Deus, participo da ceia, prego a palavra, oro, falo em línguas, mas a minha vida não condiz com a palavra de Deus, eu desobedeço as normas do Senhor, não amo o meu semelhante, não visito as viúvas e os órfãos, não visito os enfermos, não compreendo a luta daqueles que estão quebrantados, aquele que caiu e está chorando para levantar e eu bato na cabeça. Se eu não estiver essas condições espirituais, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência se eu estiver desobedecendo o ID do Senhor, a palavra do Senhor, o amor do Senhor, não estiver orando pela igreja, não estiver orando pelos irmãos, pelos jovens, pelas crianças, por essa nação, pelo presidente, pelos deputados, governadores e prefeitos, mas eu estiver enrolado na politicagem deles, com certeza vem a ira de Deus sobre mim. Se eu souber que alguém está em pecado e eu não denunciar,
Essa pessoa vai morrer em pecado e Deus vai cobrar dele, da minha vida, o sangue dele nas minhas mãos. Como é que eu estou fazendo? Eu sou filho da desobediência. Satanás está em derredor procurando que ele possa tragar. Ele olha para mim, para pastor. Você tem de concordar assim, assim, porque senão vão cortar o seu ministério. Eu quero vos dizer que ninguém mata quem o Senhor Jesus Cristo deu a vida. Ninguém tira o ministério de alguém que Jesus o concedeu. Quando alguém perde o ministério e lança fora, porque não foi Deus quem deu, ele conseguiu, trapaceando. É Deus quem tira. No Antigo Testamento, tinha sacerdote que morreu porque não teve pulsos para com seus filhos que pecavam. Deus não tratava, passando a mão na cabeça de sacerdotes que pecavam. Aleluia. Agora hoje o filho do pastor pecou, é normal. Pastor, aceita Jesus Cristo e obedece à ordem de Deus. Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho. A palavra de Deus afirma que Deus enviou fogo e consumiu eles. E ainda deu ordem para Arão e para os outros: não rasa a sua cabeça, não rasa a roupa, para que não morra também. O pai tem que ficar tranquilo e olhar assim. Deus é Deus, é um Deus justo. 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Se alguém é injusto, não participe da injustiça com os outros. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã. Deus quer te usar, pastor. Para Deus te usar, não precisa você estar na mídia. É só estender as mãos. Pôr a boca no pó e Deus reveste do poder do Espírito Santo. E aquele que está canceroso, pede oração. Você pode orar à distância, porque Deus vai lá no local e cura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E tu chamas de fazer a obra de Deus na presença do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você ama Jesus Cristo, seja um filho obediente ao Pai. Ame o seu irmão e a sua irmã. Ame a igreja. Ame o seu vizinho. Ame a prostituta, o adulto, o afeminado, o ladrão, o salteador. Aleluia, o traficante, o estuprador, políticos, mentirosos. Ame a todos, mas não ame o pecado que eles cometem. Apresente a eles a solução chamada Jesus Cristo. Se você amar essa prostituta e apresentar a Jesus Cristo como salvação para ela, você ama ela no coração. Que Deus conceda, porque nós vemos que outrora nós também éramos todos assim. Porém agora sois luz do Senhor e andais como filho da luz. Você, meu irmão, minha irmã, que outrora você bebia, jogava, batia, mentia para lá e para cá, usava droga, mas agora tu és luz, és das luzes, viva como da luz, como servo de Deus, filho nascido na luz, andai na luz, como da luz está o Pai, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade.
O fruto da luz condiz em toda justiça e bondade. Deus te ama, meu irmão e minha irmã. Deus te ama, meu amigo e minha amiga. Você que já pregou a palavra de Deus, já participou da ceia, já pastoreou a igreja e hoje está desviado da presença de Deus. Foi Satanás que lançou essa seta, mas Deus está com as mãos estendidas. Tem anjos para guardar a você, o Espírito Santo na sua vida. Deus tem dado poder para você, para impor as mãos dos enfermos e as curar em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Jesus Cristo nos ama. Ele está voltando para buscar a igreja. E aonde tiver um crente agora enfermo, da cabeça até a ponta dos pés, que crê que Jesus Cristo cura a distância, estarei orando 5 minutos por 1 minuto, e Jesus vai visitar você e vai ser curado. Pai querido e amado, cura esse irmão e essa irmã, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não importa onde está essa enfermidade, não importa que doença está alojada sobre a vida dela e sobre dele, e ordeno que está em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. A paz do Senhor.